E como que as bactérias crescem? Você já parou para pensar como que essas bactérias se reproduzem? Como que elas se multiplicam? Como que uma bactéria, então uma célula-mãe, dá origem a duas células filhas que são idênticas a ela ali? Quais são os fatores necessários para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento? Então agora você vai compreender como que essa bactéria cresce, como que a gente se refere aí ao crescimento microbiano como uma forma de multiplicação, como uma forma aí de sobrevivência. Então vamos lá, vamos entender esse crescimento da célula bacteriana. Quando a gente fala então de crescimento bacteriano, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o aumento do número de células, tá? Então aqui as bactérias elas vão crescendo e vão aumentando o seu número. Elas vão se acumulando em forma de colônia. Isso é muito engraçado, por quê? Porque quando a gente fala de um crescimento de um humano, por exemplo, do homem ali, ele cresce, né? Então ele nasce, ele cresce, e aí o bebê a gente vai observando o seu desenvolvimento porque ele vai aumentando o seu tamanho. Diferentemente ali do animal ou do homem, as bactérias elas não vão aumentando o seu tamanho, elas vão aumentando o seu número. Como que eu consigo observar essa bactéria crescendo? Então, uma técnica muito utilizada no laboratório de microbiologia é o quê? É o meio de cultura. Então, o meio de cultura nada mais é do que um meio onde eu tenho ali todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela célula bacteriana. Esse meio, ele está em uma placa de Petri, a gente semeia e vai observando o crescimento daquela bactéria. E aí, como que eu visualmente consigo observar ali aquele crescimento? Então, macroscopicamente, a gente consegue observar através do quê? Através do crescimento de colônias. O que que são essas colônias? Vamos lá. As colônias, como a gente observa aqui na imagem, são todas essas bolinhas que você observa na imagem, tá? Então, quando a gente semeia uma bactéria em um meio de cultura, ele está límpido, ele está limpo, não tem nada de crescimento. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essas colônias, tá? Então, cada colônia dessa representa aí várias células, tá certo? Então, aqui a bactéria, ela vai aumentando o seu número e não o seu tamanho. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ó, pintado aí, crescido na forma de bolinhas, a gente chama de colônia bacteriana. E quais são os fatores necessários para promover o crescimento bacteriano? Então, nós temos a divisão desses fatores em duas classes, chamados de fatores físicos. E aqui nós temos a temperatura, o pH e a pressão osmótica, e temos os chamados fatores químicos. Fatores químicos quais são os nutrientes necessários para o crescimento daquela bactéria. Então a bactéria ela precisa de carbono para quê? Para sintetizar a sua parede celular. Lembra aí que a parede celular é formada de peptidoglicano. Então o glicano ele é um açúcar, ele é um carboidrato e o carbono serve para formar essas moléculas de carboidrato. Ela também precisa de nitrogênio, de enxofre e de fósforo. Para quê? Para produzir aí o material genético, então para sintetizar DNA, para sintetizar RNA, e também algumas bactérias necessitam de oxigênio para conseguir crescer, para conseguir se desenvolver. Então aqui é muito importante que você conheça quais são os fatores necessários para o desenvolvimento microbiano, tá? Quando a gente fala de fator físico, nós estamos nos referindo aqui a temperatura. Então, qual que é a temperatura necessária para o crescimento bacteriano? Qual que é a temperatura ideal? Se a gente pensar, vamos pensar aqui no meio ambiente. Nós temos bactérias em todos os locais, né? Você viu que tem bactéria na água, tem bactéria no solo, tem bactéria no ar, tem bactéria no alimento. Então, qual que é a temperatura ideal para aquela bactéria se desenvolver? Depende. Tem bactéria que adora temperatura fria, que gosta do quê? De temperatura de geladeira. E aí o exemplo que nós temos é o quê? Se você faz um arroz e coloca na geladeira, aquele arroz não dura um ano na geladeira, concorda? Por quê? Porque lá na geladeira nós temos bactérias, que são bactérias chamadas de psicrófilas ou psicotróficas, que crescem em ambientes frios, então que preferem esse ambiente para o seu desenvolvimento. Quando nós temos as bactérias psicotróficas, nós temos as bactérias que degradam os alimentos.
E também temos aquelas bactérias que crescem no nosso corpo humano, que se desenvolvem bem onde? No nosso corpo humano. São chamadas bactérias mesófilas. O que é uma bactéria mesófila? Ela é aquela que gosta de temperatura média, então temperatura do corpo humano. Mas também temos bactérias que crescem em águas termais. Águas termais são aquelas águas que têm temperatura elevada, que são as bactérias termófilas. Então nós temos aí diversos tipos de bactéria. Cada uma tem uma temperatura ideal. O que a gente entende por temperatura ideal? É uma temperatura ótima. Qual que é a melhor temperatura que aquela bactéria tem aí, o seu máximo desenvolvimento, o seu máximo crescimento, que é o que a gente chama do quê? De temperatura ótima. Então vamos no gráfico entender qual que é a temperatura ótima para cada uma dessas bactérias. Então quando a gente fala aí da temperatura, nós temos as bactérias psicotróficas e as bactérias psicófilas que crescem em temperatura ambiente. Então se você observar aqui para a bactéria psicófila, a temperatura ótima é onde nós temos aí o pico do gráfico, que se dá entre 10 e 20 graus. Então aqui nós temos o quê? Nós temos aquelas bactérias que vão se desenvolver bem em temperaturas frias, diferentemente das bactérias mesófilas, que são aquelas que causam doenças no corpo humano, porque crescem em temperaturas aí ótimas, entre 30 e 40, então há aproximadamente 35, 37 graus. Nós temos aquelas bactérias termófilas, que vão crescer aí a altas temperaturas, né? Aproximadamente aí o pico do seu crescimento é 60 graus, que vão crescer nas águas termais. Então as bactérias, elas crescem aí em temperaturas ideais, onde vão promover o seu máximo desenvolvimento. Nós temos também um fator físico importante que é o pH, tá? O que é o pH? Lembre-se que o pH é a medida de acidez ou de alcalinidade de uma solução. As bactérias, de maneira geral, os micro-organismos, de maneira geral, eles preferem ambientes neutros. Então, eles preferem ambientes entre um pH de 6,5 e 7,5. Por quê? Porque aqui, quando a bactéria está nesse ambiente neutro, ela não tem tanto gasto de energia para sobreviver. Então, quando nós temos, por exemplo, a alteração de pH, a bactéria vai gastar mais energia para manter o seu pH intracelular. Num pH mais baixo, um pH ácido, vai ter desnaturação de proteína, vai ter desnaturação de DNA, vai ter alteração da enzima, ela vai conseguir se multiplicar menos. Então, na maior parte das vezes, esses micro-organismos preferem ambientes neutros, mas claro que nós temos aí algumas exceções. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma bactéria que fermenta o iogurte, como o lactobacillus, ali o que ele vai fazer? Ele vai viver num ambiente que é ácido, que são as bactérias acidófilas, que têm aí uma alta tolerância à acidez, justamente porque nesse ambiente ácido vão produzir o quê? Vão produzir o ácido lático. Temos também as bactérias que dependem aí do carbono. Quando a gente fala do carbono, de acordo com a fonte de energia que elas utilizam, elas podem ser classificadas como quimio-organotróficos. Elas podem ser classificadas como quimio-organotróficos quando vão oxidar os compostos que são orgânicos. Mas elas também podem ser quimiolitotróficas, quando oxidam compostos inorgânicos. Ou elas podem ser fototróficas, quando tem a luz. Então, quando vão utilizar a luz, quem são eles aí? Eles vão utilizar dessa energia luminosa para poder obter aí o seu alimento. E com relação à sua fonte de carbono, elas podem ser chamadas aí de heterotróficas. Heterotróficas são aquelas que não produzem o seu próprio alimento, então que vão utilizar de compostos orgânicos prontos para conseguir se multiplicar, para conseguir aí sobreviver. E ainda temos os autotróficos, que vão aí utilizar de compostos inorgânicos, como por exemplo o gás carbônico. Então aqui as cianobactérias são autotróficas. Por quê? Porque aí conseguem produzir, né, o seu alimento através de uma fonte inorgânica, que é o gás carbônico. Com relação ao oxigênio, esse é um fator muito importante para a gente discutir, porque as bactérias ou os micro-organismos de maneira geral, com relação ao oxigênio, elas podem crescer bem ou não na presença
desse oxigênio. Se a gente parar para pensar em exemplos do nosso dia a dia, em exemplos práticos, vai ficar muito claro para você entender. Nós temos aqueles micro-organismos que são chamados de aeróbios. O que é um micro-organismo aeróbio? Aeróbio é que precisa da presença do oxigênio. Ele só vai se desenvolver bem onde? Na presença de oxigênio. Eu quero que você pense lá na sua casa um exemplo prático de micro-organismo que é aeróbio. Se a gente pensar aqui, se a gente pegar lá um pão embolorado, aquele pão puma, né, que é aquele pão fatiado que a gente fala. O que tem ali quando você deixa um montão de tempo naquele saquinho? O crescimento de um monte de fungos. Aonde que eles estão crescendo? Se você observar, eles crescem na superfície. Se a gente pegar um mamão, uma maçã, uma banana, onde está crescendo aquele fungo? Na superfície. Então, os fungos, eles são o quê? Eles são aeróbicos. Eles precisam da presença de oxigênio, tanto que eles crescem na superfície. Mas nós temos aqueles micro-organismos que crescem na ausência de oxigênio, que são chamados de anaeróbios. Então, com relação à presença de oxigênio, é muito importante que você saiba que eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Aeróbios vão crescer na presença de oxigênio. Anaeróbios vão crescer na ausência. Eles não toleram o oxigênio, eles não crescem na presença de oxigênio. Esse oxigênio, ele é mortal para a bactéria, ele é tóxico para a bactéria. Por quê? Porque durante esse processo de respiração celular, a bactéria não consegue metabolizar esse oxigênio. E aí esses metabólitos do oxigênio, eles são aí metabólitos tóxicos para a célula bacteriana, causando a sua morte. Mas nós temos entre um ser que é aeróbio e um ser que é anaeróbio, algumas variações. Então vamos lá aos tubos de ensaio para a gente discutir a diferença aí de respiração, de oxigenação dessas bactérias. Vamos lá. Então quando a gente fala com relação ao fator oxigênio, essas bactérias elas podem ser chamadas de aeróbias. Aeróbias porque elas crescem na presença do oxigênio e somente na presença. Então essa bactéria ela pode ser chamada de aeróbia obrigatória, porque se você observar aqui nesse tubo A, estão crescendo na superfície do meio de cultura, onde nós temos contato com o oxigênio, mas elas também podem ser o quê? Elas podem ser anaeróbio facultativo. O que é uma bactéria anaeróbia facultativa? Ela cresce bem na presença, mas também cresce na ausência. E aonde que ela cresce melhor? Ela cresce melhor na presença. Quem são essas bactérias anaeróbias facultativas? São aquelas bactérias que vivem no nosso intestino. Por exemplo, a Escherichia coli. Ela é um exemplo de bactéria anaeróbia facultativa. Mas também temos aquelas bactérias anaeróbias obrigatórias, que vão crescer somente onde? Somente na ausência do oxigênio. Veja que cresce somente no fundo do tubo de ensaio. Temos também aquelas bactérias aerotolerantes, que suportam aí a presença do oxigênio e se desenvolvem bem tanto na presença quanto na ausência, e as microaerófilas, que é o caso do tubo E. Uma bactéria microaerófila é quando ela cresce aqui nesse local onde tem oxigênio, mas a tensão de oxigênio é menor, a quantidade de oxigênio é menor do que, por exemplo, a tensão que tem no ar. Bom, e aí quando a gente fala de crescimento bacteriana, como que essa bactéria aumenta aí o seu número de células, né? Então, essa divisão bacteriana, ela se dá através da fissão binária. Então, aqui, quando nós temos a formação de uma célula nova, essa célula nova, ela vai ter a mesma constituição da célula mãe. Ela vai ter um cromossomo completo e ela vai ter aí nutrientes suficientes para iniciar o seu ciclo. Então, em um primeiro momento, o que acontece? Há uma elongação celular, justamente para quê? Justamente para ter a multiplicação do material genético, né? Então, a gente fala ali de replicação do DNA. Depois que esse DNA já está replicado, que ele se multiplicou, há a formação de um septo. Por quê? Porque nós iremos dividir aqui, ó, essa célula em duas. Então, uma das últimas etapas desse processo de crescimento bacteriano é a finalização do septo com a formação de paredes aí separando essa célula, e aí uma célula mãe dê origem a duas células filhas idênticas a ela. E quando a gente fala de crescimento bacteriano, nós temos um termo bastante importante que é o tempo de geração,
que é o tempo necessário para que uma célula se divida, tá? Então, por exemplo, o tempo de geração da E. coli é de 20 minutos, quer dizer que a cada 20 minutos uma célula está dando origem a 2 células. Então, isso quer dizer que após 7 horas de crescimento, nós teremos 1 milhão de células e após 10 horas de crescimento, 1 bilhão de células. Quando a gente fala desse crescimento bacteriano, nós temos aí uma curva de crescimento que vai representar esse crescimento dessa célula bacteriana, marcado por algumas fases. Então, nós temos aqui a fase lag, que é uma fase adaptativa, onde a bactéria está se adaptando àquele ambiente, ela está se acostumando àqueles nutrientes. Depois que ela se acostuma, que ela se adapta, ela começa a crescer. Então, nós temos aí a fase de crescimento, chamada de fase log, ou fase logarítmica, né, onde ela vai se desenvolver rapidamente. A partir do momento que ela começa a se desenvolver, ela começa a consumir os nutrientes do meio e começa a produzir metabólitos. Então, ela passa por uma fase estacionária onde não há um crescimento. Então, aqui o número de células que morrem é igual ao número de células que vivem. E chega um momento que o número de nutrientes é escasso e o número de metabólitos é muito alto. E aí nós temos a fase de morte celular, onde aqui nós temos mais células mortas do que células que vivem. Então, aqui é importante a gente entender que esse crescimento, entender aí quais são os fatores necessários para o crescimento e como ela se desenvolve, ajuda a responder a questão com relação ao hospital, né? Então, o hospital, quais foram aí os meios de contaminação? O que aconteceu para que os pacientes ali começassem a desenvolver uma infecção generalizada, que é a sepse, e morressem a partir dessa sepse? Nós tivemos o quê? Nós tivemos possivelmente a contaminação ali daqueles equipamentos utilizados na videolaparoscopia, e aí então o paciente, ele teve o quê? Ele teve uma complicação daquela cirurgia, né? Então, basicamente, aquele equipamento ele foi contaminado ou possivelmente não foi esterilizado de forma correta. Por quê? Porque ali não foi utilizado os meios e as técnicas necessárias para controlar esse crescimento bacteriano, as bactérias se multiplicaram e acabaram sendo introduzidas ali no corpo daquele paciente, causando esse processo infeccioso. Então, veja quão importante é a gente saber, a gente entender quais são os fatores necessários para o crescimento e o desenvolvimento daquele micro-organismo, para a gente saber aí quais são as técnicas, os meios utilizados para controlar o crescimento daquele micro-organismo.